Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Beabá da Ansiedade. Aqui te apresento todas as estratégias para você estar assumindo o controle da sua vida com mais segurança, zerando as suas crises de ansiedade e pânico. Eu sou Emanuele Monteiro, psicoterapeuta, e no tema de hoje eu vou te revelar o segredo instantâneo para acalmar sua crise de ansiedade e pânico. Vem comigo. Primeiramente, nada melhor do que definirmos o que seria uma crise de ansiedade. E aí, ansiosa, eu acredito que você já, por ter passado por diversas crises de ansiedade, você já sabe muito bem o que é que seria uma crise de ansiedade. Mas eu vou te apresentar aqui em termos técnicos o que é que seria essa crise de ansiedade. É, nada mais é do que um episódio de intenso medo com sintomas físicos presentes, baseado em uma ameaça imaginária, sem haver o perigo iminente, o perigo real. O que é que seria? Como assim, Emanuele? Vamos lá para uma melhor explicação. É um episódio de medo. Quando eu estou diante de uma crise de ansiedade, é porque algum gatilho foi ativado. E esse gatilho sempre é de incapacidade. Eu não vou conseguir lidar com aquela situação. Aquela situação está desproporcional com a minha possibilidade, com a minha capacidade de enfrentar ela. Ou seja, o monstro da ansiedade se torna bem maior e você se sente aqui bem pequenininha para enfrentar aquela situação. Agora, não é uma situação concreta, real. Você está de fato ali acontecendo. Muitas das vezes a gente tem crise de ansiedade apenas com situações o quê? Imaginárias. Então, o foco que eu vou estar dando hoje a esse vídeo nada mais é do que a isso. A crise de ansiedade e pânico desenvolvidas por pensamentos imaginários, por situações imaginárias, por perigos sem haver o perigo ali real, né, iminente, como se fala. Então, isso seria aí uma crise de ansiedade, um episódio de medo gigantesco que a ansiedade me propõe diante aqui de uma capacidade pequena, reduzida de enfrentar essa situação, esse problema. Entendida, ansiosa? O que é que seria essa crise de ansiedade? As pessoas costumam confundir a crise de ansiedade para uma crise de pânico. Como diferenciar? Vamos lá. Na crise de ansiedade, a causa é a preocupação excessiva, com duração aí de 6 meses em diante, e sua intensidade ela é sempre contínua ou até mesmo diária. Eu tenho aqui ansiedade o dia todo, a intensidade é contínua. Já no pânico, a causa para eu ter pânico, ela é desconhecida. Do nada, eu já posso entrar em pânico, eu já entro em pânico. A duração do pânico é de 20 a 30 minutos e a sua intensidade máxima é de apenas 10 minutos. Ou seja, a crise de ansiedade, eu tenho desconfortos com sintomas físicos, ataque de pânico, eu tenho apenas a sensação, apenas não, né? Eu tenho a sensação de morte. Eu gosto muito de fazer essa diferenciação. A crise de ansiedade, eu fico muito desconfortável com a palpitação, com a tremedeira, com a boca seca. Já no pânico, Emanuele, eu chego até não identificar esses sintomas físicos, porque o de maior intensidade é a sensação de morte, né? A falta de ar, tô tão ofegante e toda aquela sensação junta tem uma intensidade elevada, triplicada e tem uma sensação
de morte. Então, gosto muito, né, que a gente realmente, de fato, venha a aprender o que é que seria a crise de ansiedade para uma crise de pânico. Crise de ansiedade, preocupação excessiva, crise de pânico. Não tem conhecimento, a gente, do nada posso ter aqui uma crise, não tem o gatilho, né? A duração é de 6 meses a mais, a um ano, né, para a gente ter o diagnóstico. Já no pânico, essa duração é meio que de 20 a 30 minutos e a intensidade aqui do pânico é apenas de 10 minutos. E na crise de ansiedade é contínua, é diária, certo, gente? Identificando essa diferença entre a crise de ansiedade e a crise de pânico, eu posso ter eu posso desenvolver uma melhor estratégia para estar utilizando no momento que elas aparecerem, né? Eu preciso conhecer com quem eu estou lidando. Eu preciso conhecer os meus sintomas, eu preciso conhecer os gatilhos, porque ninguém dá um tiro no escuro, né? Como dizem. Eu preciso de fato ter todo o conhecimento técnico para que só assim eu possa utilizar as estratégias que tenho ao meu favor. E nada melhor do que uma metodologia já cientificamente comprovada para você estar utilizando nesses momentos de maior intensidade, ou melhor, durante essas crises de ansiedade. E para ser caracterizado como crise de ansiedade, eu preciso desenvolver sintomas em 4 componentes. Nos componentes cognitivos, comportamentais, emocionais e nos comportamentos também. Ai, gente, peraí, só um minuto. Eu preciso desenvolver nos 4 componentes: cognitivo, físico, comportamental e emocional. Então, para eu ter uma crise de ansiedade, eu vou passar pelos sintomas desses 4 componentes. Os componentes cognitivos estariam a desatenção, a concentração, a questão de memória, né? Os pensamentos intrusivos, cognitivos, mente. Comportamentais, o próprio nome já diz, comportamento. O que é que eu faço ali diante daquela crise de ansiedade? Eu procrastino, eu tenho um comportamento repetitivo, eu posso comer demais ou fumar demais. Já no emocional, é a própria emoção, né? Eu fico estressada, eu fico irritada, eu fico com medo, eu fico angustiada, eu tenho esse senso de urgência. E já nas questões físicas, né? Tem todos aqueles desconfortos físicos, o coração palpitando rapidamente, acelerada, taquicardíaca. Eu tenho uma dificuldade de respirar, a tremedeira, a boca seca, né? Aquela pálpebrazinha dos olhos que de vez em quando dá um tremor. Então é importante, ansiosa, você estar identificando todos esses gatilhos para não correr o risco, ou melhor, estar correndo o risco de fazer aí uma falsa associação, né? É justamente isso. O tema de hoje é importante para você saber encaixar perfeitamente os sintomas que você está sentindo à crise de ansiedade e não a existência de uma doença. Isso mesmo. É bem comum ter uma leve palpitação e logo achar que estou o quê? Infartando, ter dificuldade de respirar e achar que é Covid, que é algo que eu tenho aqui no meu pulmão.
como a própria questão dos esquecimentos, que vai para a parte cognitiva. Eu fazer essa associação que estou com um problema no cérebro, estou com algum problema de memória, né? Eu costumo até elencar que eu tenho os top 3 de encaminhamento para o atendimento na clínica. O primeiro profissional, o top 1, o profissional que eu mais recebo solicitações é o profissional, indicações, é o profissional da cardiologia, né? O ansioso, ele descarta tudo da ansiedade e vai para a questão física. Tem alguma coisa errada com o meu coração. Chegando lá, o profissional de cardiologia, lógico que vai fazer ali toda uma averiguação, né? Principalmente o eletro, ele vê que tá tudo bem, ele descarta ali problemas existentes no teu coração, ele vai associar logo que é o quê? Você está tendo crises de ansiedade, procure uma terapeuta, procure um profissional para fazer terapia. O top 2 seria o gastro. Isso mesmo. Quantas ansiosas vão para o gastro com problemas de gastrite nervosa, com refluxo, né, com a queixa de refluxo. E nada mais é do que proveniente aí das crises de ansiedade, né? Que tem que ter também uma terapia para ajudar nesse controle, nesse manejo com essa questão da gastrite. O gastro faz ali o que está de competência, o que há de competência na área dele e vai para o profissional terapeuta para fazer a parte, toda a questão cognitiva, que está levando aí a ter esses sintomas da parte ansiosa. E a última seria o neuro. Isso mesmo. Por que será o neuro, hein? A questão do baixo desempenho, da concentração, da memória, tudo isso acha que não, isso não é da minha ansiedade, não. Isso aqui tem algum problema com o meu cérebro. Será que eu tô tendo já Alzheimer? Será que algo tá acontecendo, né? Aquelas duvidazinhas dos pensamentos ansiosos. Então, é muito importante, ansiosa, que você esteja a par dos sintomas físicos, cognitivos, comportamentais e emocionais das suas crises de ansiedade, do que você sente, para você não estar fazendo essas falsas associações. Uma vez que a ansiedade, ela não tem um exame físico que detecte, né? Eu tenho ansiedade. Eu já atendi até uma pessoa que me questionou sobre isso. Emanuele, eu acho que falta isso, falta o exame que dê assim, ó, o diagnóstico. Você tem crise de ansiedade, você está com crise de ansiedade, você tem um transtorno de ansiedade. Infelizmente, a gente não tem esse exame físico que detecte. A gente passa por esses profissionais, principalmente esses, né, cardiologista, gastro, neuro, já com os efeitos da ansiedade elevada, para que eles fazendo ali a análise deles, descartando as probabilidades diante de alguns exames específicos, que eles descartam, estando tudo ok, e passa para a hipótese de ansiedade, certo? Vou ser diagnosticada, sim, diante aí de quanto mais sintomas eu senti durante sobre esses 4 componentes, maior vai ser aí as minhas crises de ansiedade. É bem comum já escutar. Emanuele, mas antigamente eu só tinha taquicardia e boca seca. Hoje eu já sinto isso. Então, quanto mais tempo passar, infelizmente, mais sintomas a gente acaba ali ganhando durante essas crises de ansiedade. Então, ansiosa,
tá esperando o quê? Para começar esse tratamento, né? Para investir nessa tua saúde mental, investir nesse conhecimento, porque só assim você vai poder usá-lo aí a seu favor. Usá-lo realmente para que você possa ter uma qualidade de vida maior, né? E viver no aqui e no agora. Não viver como essa ansiedade te propõe, sempre no futuro, mas no futuro duvidoso, um futuro negativo, o futuro é aquele que a gente não sabe se de fato irá acontecer ou não. Eu deixo de estar vivendo o presente para estar em questões futuras, mas que não sei se de fato isso vai acontecer. Volta ansiosa a tua mente e os teus pensamentos para o aqui e agora. Então, depois de mostrar esses tops 3 de indicação, um erro muito grande que o ansioso comete é achar que vai morrer durante uma crise de ansiedade. Gente, nesses anos todos de atuação, eu desconheço alguém que morreu diante de uma crise de ansiedade, né? Então, que você não possa mais cometer esse erro. A crise de ansiedade, ela não vai te matar. Ela não vai, ela não vai deixar você diante de uma situação ali que seja entre a sensação de vida e morte. Não. Cuidado com esse erro, porque infelizmente se a gente manter ele por muito tempo ou por muito ano, a gente vai ficar o quê? Cada vez mais pequenininha realmente diante daquele transtorno de ansiedade. O ideal é que seja feito justamente ao contrário. Agarrar essa confiança e lembrar quantas crises eu já tive. Ai, Manuela, eu já tive 10 crises, 15 crises, certo? E não deu para morrer ainda nessas 10 e 15 crises? Qual é a probabilidade que você tendo uma próxima crise você irá morrer? Então, assim, já teve 10, já teve 15, já teve 20 e nada aconteceu. Então, assim, vamos começar a trazer essa mentalidade para o aqui e agora. Que essa crise vai vir, mas do jeito que ela vem, ela vai embora. E você não morre, tá ansiosa. O desconforto é ruim, o desconforto é horrível, mas você não morre, ela não te mata. E outro grande erro que eu não poderia deixar de falar se tratando de uma crise de ansiedade é você evitar a situação com medo de ter uma crise. Quantas pessoas me comenta aí nos comentários, ansiosa. Quantas vezes você deixou de ir para aquela programação com medo de ter uma crise de ansiedade? Quantas vezes você deixou de ir para aquele passeio desejado por medo de ter uma crise de ansiedade e não saber o que fazer diante dela? Né? Esse erro, infelizmente, só mantém a tua ansiedade. Você não dá a possibilidade da tua mente carimbar uma outra versão de que você indo, nada aconteceu, não foi daquele jeito e você conseguiu passar por aquela situação. Tão ansiosa, pega essa dica de ouro. Tua mente já sabe muito o caminho que está percorrendo, ela já está no automático. Ela foge da situação, ela evita a situação para não se sentir ansiosa, para não ter crise de ansiedade. Só que isso acaba mantendo a tua ansiedade. A forma mais estratégica e mais eficiente para você estar dando um outro direcionamento à tua mente, dando a ela a oportunidade de trilhar um novo caminho, é você indo, é você enfrentando a situação. Porque a partir do momento que eu vou e que enfrento a situação que antes eu temia, esse medo vai fazendo o quê? Olha a proporção do medo.
Olha a proporção da ansiedade, daquela pessoa que era ansiosa, agora está confiante, né? Então, eu passo a ser maior do que o meu medo. É isso que precisamos fazer com mais frequência, ansiosa. Enfrentar as situações temidas para que só assim eu possa buscar a segurança, a confiança que eu preciso para assumir o controle da minha vida. A partir do momento, quanto mais você se expor àquela situação, mas expor de uma forma estratégica, tá? Não é de qualquer jeito. Envolve técnicas para isso, envolve estratégias para isso, para que seja feita de uma forma que não seja traumática, e sim uma forma reparadora. Deu para entender? Você evitando e fugindo das situações, você só está acumulando ansiedade para que na próxima crise ela venha com mais intensidade. Isso aí não é o correto e nunca será. Exponha, faça ali a exposição, mas a exposição estratégica, né? Eficiente. Eu vejo acontecer o jeito errado de se acalmar diante de uma crise, é no desespero, é chorando, ou até mesmo evitando e fugindo da situação, como forma de um alívio imediato, foi o que eu te falei. Mas depois essa ansiedade vai duplicar, vai triplicar. Os sintomas vão vir dobrados. Quebra esse ciclo ansiosa. Busca estratégia, busca uma metodologia a qual eu trabalho para que realmente possa te fortalecer e só assim você enfrentar essa situação e se tornar maior do que esse medo imaginário, do que essas crises de ansiedade. E por onde você deve estar me perguntando agora, né? Emanuele, por onde começar diante das crises de ansiedade? Primeiramente, você tem que identificar, né, que está começando a ter uma crise de ansiedade. Porque, sim, vai ser em vão se eu não souber identificar o que me leva a ter crises de ansiedade, se eu estar no desconhecido. Agora, a partir do momento que eu estou num conhecido, comecei a ter uma leve palpitação, minha mente já está no futuro, não está comigo, ela está no futuro imaginável, né, e com situações perigosas. Eu já tenho que fazer o quê? Procurar um modo em que eu possa ficar confortável e só assim desenvolver aí uma metodologia legal, né? Aqui eu vou falar, que eu vou compartilhar com vocês. E se você está comigo até agora, vamos aprender o segredo instantâneo para acalmar suas crises de ansiedade e pânico. Que segredo instantâneo é esse, Emanuele? Fala logo. É a respiração quadrada. Como assim, respiração quadrada? É a respiração para que você está utilizando diante do primeiro sintoma de ansiedade excessiva. Essa respiração é legal para você aliviar essa ansiedade de forma assim instantânea. Você vai reduzir o estresse, você pode ter uma melhor qualidade de sono utilizando essa respiração quadrada. Como é que seria essa respiração? Consiste uma respiração em 4 passos. Isso mesmo. Eu vou fazer contagem sempre de 4 segundos em cada passo. E a primeira etapa consiste em inalar. A segunda, eu vou prender o que eu inalei. A segunda, eu vou expirar. E na quarta etapa, eu vou prender. Eu passo 4 segundos inspirando lentamente pelo nariz. Eu seguro essa respiração durante 4 segundos. Eu expiro, coloco esse ar lentamente pela boca, né? Solto pela boca durante 4 segundos.
e depois eu espero 4 segundos para iniciar uma nova respiração. Essa é a respiração quadrada. Consiste em 4 etapas, 4 passos, uma contagem de 4 segundos, indicada que seja feito pelo menos durante 5 minutos. O que eu preciso é buscar pelo menos o mínimo de uma posição confortável, certo? Se você estiver em casa, eu indico que se der para deitar, vai ser a melhor posição possível. Agora, se você estiver enfrentando aquela situação temida, o ideal seria, se puder sentar, né, uma cadeirinha, alguma coisa, um banco, ou até mesmo só ficar encostada na parede, de pé mesmo. E já ter em mente que essa ansiedade não vai te matar, não vai te enlouquecer, vai ser apenas mais uma crise, só que mais uma crise que eu já estou tendo em mente que ela tem dia e tem hora para acabar. Ela tem minutos para acabar, né? Eu vou estar fazendo a respiração, expiro contando até 4 segundos, prendo essa respiração 4 segundos, solto o ar lentamente pela boca 4 segundos e prendo essa respiração para poder iniciar uma próxima durante 4 segundos. Eu sempre friso que a respiração nada mais é do que devolver a oxigenação para a corrente sanguínea. No momento que a gente está ansioso, ansiosa, essa oxigenação é alterada. Então, nada melhor do que devolver essa oxigenação, principalmente para a mente, para o cérebro, para ele poder racionalizar, para ele poder buscar ali toda a minha consciência, toda a veracidade do que de fato realmente pode ou não acontecer ali, naquela situação, né? Para que eu seja maior do que aquilo. Desculpa. Lembre-se, a crise de ansiedade, ela nada mais é. Crise de ansiedade, lembre-se, você não é ela. Você não é esses pensamentos como a crise está te dizendo. Você precisa focar, devolver a oxigenação corretamente à corrente sanguínea, para que só assim, depois disso, todos os níveis aí estejam regulados, né? Você já esteja numa respiração correta, fazendo uma respiração correta, você vai racionalizar sobre a situação. Ai, Emanuele, mas eu tenho medo se as outras pessoas perceberem que eu tenho uma crise de ansiedade, que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Gente, quando você está tendo uma crise de ansiedade, o outro só é capaz de perceber se você falar. Se você desesperar, ele vai. Eita, tem alguma coisa estranha com essa pessoa, né? Eita, ela não tá chorando do nada, ela não tá desesperada do nada, então tem alguma coisa com ela. Você pode simplesmente parar aonde está, onde você estiver e fazer essa respiração. Ninguém pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou estar distraindo a minha mente, tirando a minha mente do futuro, volto aqui para o presente, eu quero a minha mente aqui, não quero minha mente aí na situação que está me deixando ansiosa, não. Eu quero ela aqui agora. Então, se você estiver com a estratégia da respiração, você vai estar desviando a tua mente daquelas situações hipotéticas que ela te colocou e vai trazer ela para o aqui e agora. E só assim fazer ela o melhor uso dela, né? O melhor uso da mente. Então, tira isso da mente, né? A gente não tem um letreiro aqui, estou tendo uma crise de ansiedade, me ajude, estou desesperada. Não, gente. Você tem que falar, você tem que verbalizar para o outro saber. Então, você pode apenas se recolher, né? Ficar um momentozinho ali parada e ter um bom relógio. Eu gosto muito da contagem do relógio, porque a sensação que dá quando a gente está numa crise de ansiedade é que ela durou dias, o dia todo, é que ela durou horas, mas na verdade a
Duração é minutos. Apenas os desconfortos são tão grandes, né, tão elevados, que a gente passa a intensificar aquele horário. Mas, diante de um bom reloginho, de uma boa contagem, fazendo a respiração quadrada, eu acredito que você vai reverter essa crise de ansiedade em minutos mesmo. É, eu trago para partilha com vocês essa respiração quadrada que uma pessoa teve durante um show. Isso mesmo. A pessoa teve uma crise de ansiedade no show. A gente já entende, né, que é um lugar lotado, com muita gente. Ela disse, Emanuele, eu comecei a ter os sintomas, já senti. Eu disse, eita, lá vem a crise de ansiedade. A importância da identificação dos gatilhos. Ela identificou, ela disse que saiu para rodinha de amigos, não chamou ninguém, saiu, disse que ia no banheiro e próximo do banheiro tinha umas cadeiras, umas mesas. Ela disse que pediu para uma pessoa, para ela sentar, a pessoa deu a cadeira a ela. Ela sentou-se, né? Disse que não estava passando muito bem, sentou-se e ali fez os 5 minutos de relógio. Ela disse que foi 10. Mas nos 5 primeiros minutos ela já deu para sentir a desacelerada que o corpo dela deu diante da crise de ansiedade, né? Adrenalina altíssima já começou a reduzir ali os sintomas. Ela disse que sentou, o show lá rolando, sentou e fez a respiração, procurou respirar. Eu sempre enfatizo que se essa respiração estiver te dando um alívio, né, até um abrimento ali de boca, essa respiração você está fazendo de forma correta. Agora, se você ficar tonta, é porque a respiração não está sendo eficaz, né? Ela não está correta. Então, tem a sensação de alívio, respiração ok. Se tiver com tontura, a respiração está errada. Para ver aí o que é que está fazendo de errado, mas não tem como ter erros. Apenas essa estratégia, respiração quadrada, o próprio nome já induz a 4, a contagem, né, de 4 segundos em cada passo. Ela disse que depois fez, durou 10 minutos, voltou lá para a roda de amigos como se nada tivesse acontecido. Se ela não soubesse usar essa metodologia adequada, né, que eu utilizo, ela disse que teria ido para casa, como já tinha acontecido outras vezes. Ela já estava no show, saiu na maca, saiu os amigos segurando ela, porque ela estava tendo uma crise de ansiedade. E hoje, sozinha, ela soube usar, soube identificar, soube fazer todo o passo a passo que precisa ser feito, né? Procurou um lugar ali reservado, fez o que deveria ser feito e voltou para curtir o show dela. E aí? Como é que ficou esse monstrinho? Se quando ela chegou no show, o monstro estava aqui, ela estava bem pequenininha, depois da crise de ansiedade, isso mudou. Isso foi revertido. Ela continuou no show, mostrou ali que é dela, ela quer estar no aqui e agora, trouxe a razão, a mentalidade dela para o momento. Quem é que diminuiu? O medo. O medo. Então, gente, quis compartilhar, né, essa experiência com vocês, para vocês verem que é possível, desde que vocês estejam munidos de algo que realmente funcione, munidos de algo que realmente seja estratégico. É isso. E se você está comigo até agora, vamos, de fato, implementar essa respiração quadrada para estar aliviando aí a tua crise de ansiedade. É isso, ansiosa. Espero ter ajudado você com mais esse conhecimento compartilhado. Se você gostou, deixa teu like. Se tem alguma dúvida, coloque nos comentários que estarei respondendo. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, te convido a fazer aí a tua inscrição para não perder os conteúdos aqui postados. Até a próxima!